Então, uma pergunta que assim, é difícil de responder, é claro, né? Mas é uma pergunta que a gente precisa fazer aqui toda vez que a gente se encontra como homem, né? Então, a pergunta é a seguinte, bem difícil. Tem homem aí? Tem homem aqui, pastorzão, ó, glória a Deus. Meus irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Frank Medina, tenho o privilégio de ser um dos pastores aqui da igreja e o pastor, líder, né, do Ministério de Homens. Para a graça de Deus, aí já são quase 6 anos na labuta e glorificamos muito ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Então, agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sei que já uma segunda-feira estar aqui para um encontro de homens já não é simples, uma segunda-feira que ainda é feriado, que dá aquela preguiça. Vocês estão aqui, então, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu queria que você se colocasse em pé aí um pouquinho, desse um abraço aí, cumprimentasse seu irmão do lado, perguntasse para ele o nome, dissesse para ele, meu irmão, Deus te abençoe, que bom estar com você aqui neste lugar. Como eu falei lá em cima, cumprimenta aí pela fé, 600 homens aí, para a gente ir lá para o rancho. Glória a Deus. 700, quem foi que falou 700 aí? Boa, Anderson. 777. Glória a Deus. Uma pergunta, quem está nos visitando, quem é a primeira vez que vem no encontro de homens, levanta a mão aí, primeira vez. Bastante gente, glória a Deus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quem já veio um monte de vezes, levanta a mão aí. Mais de 2, um monte ou mais de 2? Não, se eu perguntei de um, então... glória a Deus por isso também. Eu vim todas as vezes, você acredita? Que eu vim todas as vezes? Desde março de 2020, pastorzão Alex aqui, ó, estava fazendo faculdade, aí ele estava organizando o Homem de Honra comigo, aí ó, fugiu. Aí, glória a Deus, que Deus é bom, cuidou da vida dele, cuidou da minha também, arrumou uns homens aí para me ajudar, e glória a Deus, nosso primeiro encontro de homens tinha 150 homens, quando a gente tinha uma perspectiva talvez de ter 50, né, porque era o primeiro, 150 homens, tivemos que se virar para enfiar o pessoal no ambiente lá de cima, que não é esse ambiente aqui, era bem mais apertado, mas foi bênção, e assim a gente tem caminhado até hoje, glória a Deus por isso. E irmãos de outras igrejas, que não seja aqui da primeira igreja, tem algum irmão aí de outra igreja? Levanta a mão aí. Qual igreja, meu irmão? Presbiteriana. Presbiteriana? Presbiteriana, glória a Deus. Mais alguém? Católico, glória a Deus. Mais alguém? Pastor, né? Pastor, esqueci o nome, perdão. Pastor Diogo. Qual a igreja, pastorzão? Apostólica Despertando os Sinais em Guarulhos, glória a Deus, Deus abençoe sua vida, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Aí temos aqui o nosso irmão Sérgio, né, famoso já no nosso meio, da PIB de Guarulhos, ó, PIB de Suzano. Mais alguém? Brasil para Cristo? Eu não ouvi, eu só ouvi o... Ó, estou conseguindo ler, glória a Deus, hein? Zé Carlos também lá da PIB de Suzano, glória a Deus. Bênção, obrigado irmãos, obrigado por estar aqui conosco hoje, né, por ter separado esse tempo aqui para estar conosco, que o Senhor abençoe também o ministério lá de vocês, abençoe o pastor aqui, os pastores de vocês, bom demais, para nós é um privilégio ter vocês aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Cadê o Fabian? Vem cá, Fabian. Irmãos, como eu sempre falo aqui, a gente sempre fala, Fabian é um dos nossos intercessores, nós temos 7 homens, né, que intercedem por nós todos os dias da semana, de segunda a domingo. O Fabian intercede por nós todas as... lógico, né, o dia que ele grava uma oração e manda no grupo, né, mas intercede por nós todos os dias. A gente tem 7 homens que oram pelo nosso ministério, oram pela nossa igreja, oram pelos nossos pastores, pelos nossos líderes e oram por todos os homens da nossa igreja. Então, eu quero que você saiba disso. Toda vez eu faço questão de dizer, porque vocês estão embaixo da oração dos homens, dos intercessores dessa igreja, vocês e suas famílias. Então, qualquer situação que você esteja passando, a gente tem um grupo lá também de oração, não é o grupo dos intercessores, mas compartilha com a gente, deixa a gente orar junto com você. Aquele grupo, já houveram situações, meus irmãos, sensacionais, maravilhas do Senhor, nós vimos acontecer ali, pessoas desenganadas, que compartilharam conosco, não é porque nós oramos, é porque Deus, na graça dEle, resolveu ouvir as nossas orações, junto com tantos outros irmãos, atender as nossas orações e curar pessoas de
vários tipos de situações. Então agradecemos muito a Deus e não podemos fazer absolutamente nada nas nossas vidas sem estar embaixo de oração, embaixo de intercessores, pessoas que cuidam de nós, orando pelas nossas vidas, e o Fabian é um desses. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Antes de orar, pastor, pode? Rapidinho. Queria compartilhar algo com os irmãos. Já tem alguns anos que a gente está nesse grupo de intercessão e a gente tem sentido que muitos dos nossos irmãos têm compartilhado com alguns, têm conversado com alguns, o tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo de tantas crises, de tantas oportunidades, e também um tempo em que o povo de Deus precisa se reunir e estar cada vez mais próximo do Senhor. Então, eu me sinto muito privilegiado de poder estar orando pela vida dos irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que o Senhor está com vocês em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos mais difíceis, mas o Senhor está conosco. Amém? E que o nosso galardão é no céu. É lá que nós iremos estar com o Senhor. E iremos ver muitos daqueles que Ele nos manteve aqui para fazer. Porque se nós ainda estamos aqui, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. E essa igreja, ela vive nesse propósito, de ir atrás de pessoas, de resgatar as pessoas do inferno e levar elas lá para junto do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente, Senhor, por estarmos juntos, que nós cremos e sabemos que é uma dádiva sua, Senhor. É algo, Senhor, que vem como graça mesmo, Senhor, porque nós não merecemos, Senhor, mas Tu tens dado para nós ambientes em que nós podemos estar, Senhor, nos colocando diante de Ti, Senhor, de nos reunir e ouvindo a Tua palavra, Senhor, de nos reunir enquanto igreja, Senhor, e louvarmos a Ti, Senhor, e no meio dos louvores, Senhor, nós vemos as maravilhas que Tu tens feito, Senhor. Senhor, que tem nos resgatado, Senhor, que tem nos abençoado, tem nos livrado do mal, tem trazido cura também sobre nós, através do louvor, da adoração, e tem, Senhor, transformado, Senhor, a vida de tantas pessoas. Senhor, enquanto nós falamos contigo, Senhor, nós entendemos, Senhor, que Tu tens feito aquilo que nós não podemos fazer, ou muitas das coisas que nós podemos fazer, mas nós devemos deixar em sujeição a Ti para fazer, porque Tu é que faz, Senhor. Tua palavra nos diz que Tu operas tanto querer quanto efetuar, e é nisso que nós cremos, Senhor, e é nisso que nós realmente acreditamos, Senhor. Somos homens limitados, temos limitações em todas as áreas, Senhor, mas temos um Deus que é misericordioso e bom, que tem nos guardado, nos abençoado, trazido sobre a nossa vida, Senhor Jesus, um consolo que vem do céu. Senhor, muitas vezes temos sido negligentes, que acreditamos na nossa força, mas, Senhor, deveríamos estar acreditando na Tua força, Senhor, como o testemunho que eu ouvi agora há pouco, Senhor, e me fez um coração alegrar, Senhor. Pai, eu agradeço a Ti também, pelo dia de hoje, que é o aniversário da nossa cidade aqui de Mogi, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor, para que essa cidade continue sendo impactado por essa igreja, Senhor, trazendo, Senhor, o nome de Cristo, o acolhimento do Espírito Santo sobre os necessitados, sobre aqueles que muitas vezes iriam tirar a vida, mas foram resgatados, Senhor, pelos trabalhos, pelos ministérios e pelos pastores e pelos voluntários e por toda esta igreja. Senhor, constrange o nosso coração para que possamos estar unidos nesse propósito. Ajuda-nos em tudo que iremos fazer. Obrigado pelo dia de hoje e, Senhor, continua falando conosco em todas as coisas que iremos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Dá as boas-vindas também a quem está em casa, nos assistindo aí pelo YouTube. Deus abençoe sua vida. Nós somos o Ministério de Homens aqui da primeira igreja, um local de novos destinos. Então, que você fique até o final. Eu tenho certeza que vai ter uma palavra abençoada para a sua vida. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Ô, coisa boa. Tem homem aí? Oxe, pronto, realizei meu sonho.
Eu vejo todo mundo falando e citando os homens. Falei, um dia vai chegar a minha vez. Minha vez chegou. Obrigado, pastor Frank. Eu quero, inclusive, agradecer, pastor Frank, pela oportunidade, o privilégio de estar aqui para conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. E também, que lembrança boa, pastor, sobre o início do Homens de Honra. Eu, seminarista, indo lá para o Martin Bucer, meu primeiro dia de semana intensiva, e aí era só aqui, né? Só metade aqui desse espaço, um grupo ali de, acho que uns 50 homens estavam reunidos nesse primeiro encontro, e após 6 anos, nós estamos sem nenhuma interrupção, claro, tirando a pandemia, mas com os nossos encontros, ministrando a homens, trazendo aí a realidade da fé, junto com as questões do momento contemporâneo, para como nós podemos, sim, ter uma linguagem masculina, sem perder a visão da fé, né? Então, parabéns, pastor Frank, e todos os homens que têm ajudado ele nesta jornada, porque, como ele mesmo disse, eu comecei, mas comecei já saindo fora, né? Já comecei deixando ele numa fria, literalmente lascado, mas Deus foi misericordioso com ele, com nossa igreja, e graças ao fruto do Espírito nesta igreja, nós aqui permanecemos aí de pé, para a glória de Deus, ministrando a homens que são muito importantes, não somente na nossa comunidade, mas na nossa sociedade. Para você que nos acompanha aí pela internet, seja muito bem-vindo aí, espero que você consiga ficar até o final. Tem uma palavra aí, uma palavra palestra sobre o cuidado da saúde mental, e seja muito bem-vindo, tá bom? Para você que nos visita aqui também, é um prazer enorme ter você aqui em nossa igreja. Se você for visitar a nossa primeira igreja, ali no antigo Vaca Louca, não esqueça de passar na sala do visitante, porque eu tenho um presentinho para você, para abençoar também a sua vida. Queridos, é uma imensa alegria, como eu disse, e responsabilidade poder estar aqui nesta noite para dialogar com vocês de forma aberta, com o meu coração aberto, inclusive, sobre algumas coisas que eu passei, busquei, e hoje, pela misericórdia do Senhor, tenho contribuído aí para a vida de algumas pessoas na área da saúde mental. Eu me sinto assim, chamado para lançar luz sobre este assunto. Inclusive, nós iremos aqui, dia 12 e 13 de setembro, ter o nosso Congresso Setembro Amarelo, apenas 150 vagas, o evento é realmente limitado, então corra aí, garanta a sua inscrição. Vamos ter workshops, palestras importantes sobre o assunto, com pessoas que entendem também do assunto, e eu acredito que a sua presença é muito importante. Então nós vamos aqui durante esse espaço aí de mais ou menos 1 hora, vou correr aqui com algumas coisas, para trazer algumas questões da nossa tradição bíblica e um olhar aí cuidadoso com uma área a qual é a minha atuação, teologia e psicanálise, dentro também, claro, dos meus atendimentos, porque nós precisamos lembrar muito esta questão. Às vezes, e aqui já fica inclusive o meu primeiro conselho, e durante toda essa conversa vocês vão pincelando aí, pegando algumas coisas que eu vou lançando a vocês. Nós, por conta da internet, ela é uma bênção, sabendo usar, nós temos hoje, ainda mais agora, também com a IA, que também ela não é, como alguns têm levantado, a força demoníaca que vai acabar com o mundo. O nosso problema é outro. Então, não perca seu tempo
pensando besteira, com a cabeça limitada a estas coisas. Mas, claro, precisamos observar, dar atenção a algumas coisas, mas a realidade é que, por conta disso, o acesso a informações e conhecimento, ele tem ampliado. E você precisa entender que nem tudo é para você, que nem tudo tem a ver com você, que nem tudo que diz ali pode estar sendo a causa do seu problema. Então nós somos seres individuais, Deus nos criou individuais, não existe ninguém, absolutamente ninguém, na face da terra, igualzinho a você, ainda que você tenha um irmão gêmeo, e não, pastor, você está errado, eu tenho um irmão gêmeo idêntico. Então, se eu conversar com vocês durante 15 minutos, a cabeça dos dois são totalmente diferentes. Por quê? Porque não existe ninguém 100% igual um ao outro. Então, a partir deste ponto, você precisa entender e buscar por ajuda, porque você também precisa se lembrar que Deus nos criou seres relacionais. Ele não criou você e criou um mundinho ali para você e falou assim, olha, vive aí sozinho e seja feliz. Não, ele te integrou numa sociedade. Para alguns, inclusive, deu a mulher para dar uma ajudada aí na questão da paciência e sabedoria, né, para lidar com as tensões do dia. Falou, vou dar uma serva ajeitada aí para você. Você diz que é um cara bravo, raivoso e tal, vou arrumar seu prumo, vou pôr uma mulher para casar com você. Pronto, arruma rapidinho. Porque o homem grita, pula, esperneia, mas a mulher falou um ar diferente, ou se não, resolveu trancar a porta do quarto, você fica mansinho. É ou não é? Hã? A mulher veio e falou assim, 7 dias sem conversar. Oxe, amor, me perdoe. Hã? A lição do perdão que estava tão difícil ser manifestado, mantendo aquela postura de homem, não, aqui quem manda sou, é mesmo, então nós vamos ver, acabou a graça, hein, não tem brincadeira, oxe amor, me perdoa, até flor entrega. Então, nós precisamos estar atento a isso. Não estou falando nenhuma mentira aqui. O pastor Frank falou assim para mim, falou assim, pastor, pode ficar livre para falar. Ele falou assim, tá bom, pastor, vai ser transmitido? Vai. Eu falei assim, então que Deus tenha misericórdia da minha vida depois. Então vamos lá, vamos que vamos. Então, dentro dessa introdução, nós cuidamos do nosso corpo. Nós, inclusive, hoje estamos nesse tempo de cuidar muito da questão estética. E não tem problema nenhum quanto a isso, tá bom? O problema é que nós não temos muito equilíbrio das coisas. Então, às vezes, nós descambamos muito para um lado, perdemos a noção do outro, e aí depois a gente fica nessa gangorra e acaba trazendo inúmeros problemas para nós. Mas nós hoje estamos mais vaidosos, de um modo geral, em toda a sociedade. E nós precisamos nos lembrar de algo que Jesus nos ensina. E aqui, olha que interessante, é inclusive uma forma de você memorizar, não vou dizer decorar, mas que você memorize e guarde no teu coração um versículo muito importante com um acróstico bacana. Quem aqui gosta de café? Quase todo mundo, né? Olha que interessante, Lucas 10, 27, ele nos traz o acróstico do café. Então, toda vez que você tiver uma vontade de tomar um café, você lembra de Lucas 10, 27. E aí, inclusive, com base nisso, você precisa fazer uma reflexão do que você está levando em consideração a sua vida. Lucas 10, 27 diz assim, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Então, está aqui, café, coração, alma, força e entendimento. Aí, que interessante, para todos os dias de manhã, você levar essa mensagem para a sua mente, para o seu coração e falar, eu estou de fato cuidando de todas estas áreas, eu estou cuidando do meu coração, e aqui mente, estou cuidando disso, estou meditando na palavra para alimentar a minha alma e não ficar abatida, eu estou com toda a minha força e todo o meu entendimento me esforçando para estas coisas
do cuidado do homem no todo? Porque é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nos próximos minutos. Então, o que é saúde mental? Hoje tem se falado muito, e ainda que tenha se falado muito, eu quero, na minha leitura, dizer que estamos falando pouco. Talvez é um assunto que tenha tomado algumas proporções um pouco maiores após uma onda aí dos reflexos da pandemia, que eu tristemente quero dizer que nós ainda estamos para receber a onda desta leva. Isso é algo que nós precisamos ligar o nosso radar, o nosso alerta, e a partir de nós, cuidar um pouco mais disso. É fundamental compreendermos que saúde mental, ela não é apenas a ausência de doenças, ela não é, mas ela é o estado de bem-estar na qual nós conseguimos lidar e gerenciar com essas emoções a qual nós não temos controle. Quer ver que interessante? E é por isso que eu não gosto da questão, olha, você precisa controlar os teus sentimentos, mas nós não conseguimos controlar nem nossa vida, quem dirá os nossos sentimentos? Nós não temos condição. A gente, principalmente o homem, eu sou um cara, inclusive, que eu louvo a Deus todos os dias pela minha esposa, porque se eu não tivesse casado, estava lascado. Não sei lavar uma roupa, não sei passar, comida até que vai mais ou menos, porque o cara, quando tem muita fome, ele tem que aprender a se virar, né? Mas eu estava meio lascado aí na vida, com o meu próprio cuidado. Entende por quê? Porque eu não dou conta. Então, dentro deste movimento, eu preciso entender que eu sou totalmente dependente de Deus e insuficiente nas minhas questões. E dentro da minha insuficiência, eu necessito do outro. Então eu preciso, com a ajuda do outro, aprender a gerenciar as emoções. A Bíblia, ela nos dá muitas ferramentas sobre isso, e vamos falar sobre elas também, inclusive em alguns textos. No entanto, precisamos ampliar a nossa mente, que Deus também capacitou homens para lidar com essas situações e lhe entregar ferramentas, lhe ajudar a que você se conheça, a partir do se conhecer, tenha condições de gerenciar os seus pensamentos. Como seria bom eu ter o controle dos meus pensamentos? Não seria interessante? Não seria interessante, por exemplo, se você acordasse de manhã e falasse assim, nossa, eu não queria pensar tal coisa. Só de falar isso você já pensa, não é verdade? Se eu disser aqui para vocês aqui, olha, não imaginem um elefante amarelo com guarda-chuva vermelho. Eu acredito que todos vocês já imaginou essa cena horrível aí. Porque nós não temos condições, nós não controlamos isso. Nós vemos coisas, ouvimos coisas e nós criamos, imaginamos situações. E muitas dessas coisas nos levam a situações problemáticas para as nossas vidas. Então, partindo deste pensamento, você precisa entender que você precisa do outro para entender as tuas questões e olhar para si mesmo. E esse é um convite que a Bíblia faz, inclusive. Olha, conheça a ti mesmo. E nós temos essa dificuldade. Freud, ali por volta de 1892 a 98, mais ou menos, e foi um baita cara, revolucionário, infelizmente ateu, mas com uma cabeça muito avançada para a época e tal, e rastreando, cuidando das questões da mente, ele desenvolve uma técnica chamada de associação livre. O que vem a ser a associação livre? A associação livre é a pessoa chegar e ficar falando, e de tanto falar, ela de repente fala assim, rapaz, mas eu resolvi meu problema, olha só que interessante, eu precisava só conversar com alguém, revisitar a minha voz, a minha escuta, falar o que está acontecendo comigo para alguém, e a partir deste momento, se encontrar a raiz dos problemas, tirando as questões patológicas, tudo existe uma raiz e uma causa.
muitas delas, quando em infância, recalcadas, reprimidas, que você jamais vai saber se, inclusive, você não estiver diante de um profissional para lhe ajudar. Mas aí eu lhe pergunto, olha, mas só porque eu não posso, não tenho condições sozinho, eu vou deixar isso me consumir? E aí eu quero dizer para vocês, isso não é coisa de homem. Coisa de homem é saber o que precisa fazer e fazer. Essa está a grande diferença. Aqui está o ponto onde separa homens de meninos. Menino, ele sabe o que precisa fazer e corre para o pai, ou sai correndo, ou foge. Homem encara o problema e vai para cima. Nós, não é a pauta do assunto, mas ainda eu percebo que também é um grande tabu para nós homens o exame da próstata. Olha que interessante. Ainda até hoje. É claro, as resenhas e a brincadeira, meus queridos, isso nunca vai acabar. Tá? Isso aqui nunca vai acabar. Se você ficar pilhado com isso, não, porque tá, meu irmão, vai morrer de câncer e boa. Vai perder de desfrutar de uma vida inteira não, metade, né? Porque depois dos 40 aí só sobrou metade da vida mesmo. Para uns um pouco menos que a metade, que é o meu caso, eu tenho uma perspectiva pequena. Mas ainda é um tabu, ainda somos vítimas de preconceitos, e muitos deles instalados na nossa mente, a qual nós recalcamos e está aí. Eu fico resistente a muita coisa. Não, que homem, não, ninguém vai tocar em mim não. Então tá, daqui a pouco descobre lá, o câncer já gigantesco. Por quê? Por causa de uma mentalidade. Por causa de uma mentalidade pequena. Então, Freud desenvolve essa técnica e começa a trabalhar nela, e essa técnica vem de incentivar o paciente a, com total liberdade, fala, meu irmão, fica à vontade para falar, porque tem outra parada aqui, é ruim na minha cabeça, tá abrindo um parênteses aqui, depois você corta ou não, mas na internet eu sei que deve ter alguma mulher ouvindo também, né? Então vai ter um problema depois, mas não vai dar nada. Alguns momentos, mulheres que estão me ouvindo, vai ser bênção na sua vida, viu? Mas nós falamos que a mulher fala demais. A realidade é que mulher, ela não se prende a falar. Ela realmente fala. E como faz bem para ela falar? E nós nos calamos, por quê? Porque nós queremos manter a postura de que homem não chora, engole o seu choro, você tem que ser forte, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que ser um ser humano, você tem que ser uma pessoa que reconhece das suas fragilidades e abra com o outro, a fim de ser curado. Então, Freud vem com esta ideia aí, em 1892 a 98, no entanto, nós precisamos lembrar que não há nada novo debaixo do sol, porque se você analisar a Bíblia em Tiago 5,16, já tem essa parada de associação livre aqui. Tiago 5,16 diz assim, confessai vossos pecados uns aos outros, a fim de orai uns com os outros, a fim de serem curados a vossa alma. Então já está aqui um antídoto para o reflexo da consequência do pecado quando entrou no mundo, que trouxe toda essa galera de problema aí para nós, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, além disso, o método da escuta flutuante é alguém estar prestando atenção no que você está falando, porque não é uma simples conversa que você vai ter com um profissional, seja ele um psicanalista, um terapeuta, é alguém que vai estar atento ao que você está falando, porque no meio de todos esses negócios aí, os problemas estão nas entrelinhas. E que uma outra pessoa, se ela não tiver a habilidade, a atenção, para prestar atenção nesse negócio aí, vai ser um simples desabafo, uma simples conversa,
Então você vai, você conversa, você abre o coração e tal, aí você até vai para casa aliviado, mas vai continuar com o problema. Por quê? Porque não houve identificação, não houve confronto, não houve aplicação, não houve um caminho para você trilhar para esse caminho novo, para essa restauração na sua vida. Então é importante lembrar disso. Então, lembrar que essa escuta flutuante, ela também está presente desde a criação do homem. Então, vocês vão se lembrar que Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis, coisa linda de Deus. Põe os dois pombinhos lá no jardim do Éden. Nossa, e olha, vocês podem comer de tudo. Eu fico imaginando, para vocês entenderem a questão do tamanho do ego do coração do homem. Então, diante de uma imensidão de árvores, de frutos, de coisas belas, Deus fala assim, olha, tudo isso aqui é seu, mas aquela ali, não mexe não, tem fruta azul, verde, laranja, cor de rosa, abóbora, tem um bichinho aqui para você brincar, tem um mato para você pular, para você correr, tem uma mulher aí e tal, papapá, mas aquela ali, meu irmão, não mexe não. E aí a Bíblia diz, um relato lindo, que eles estavam nus, mas estavam ali tranquilos, serenos, bonitos. Só que aí há uma desobediência. Aí veja que interessante. A partir da desobediência, o pecado entra na terra, junto com o pecado, os problemas, os transtornos psicológicos também se instalam no homem. Quais são? Vergonha, remorso, culpa e medo. Um dos maiores vilões da alma humana são esses 4 pontos. O que Adão faz agora? Lembra, todo dia Deus vinha para trocar aquela ideia com Adão e tal. Adão faz a besteira, olha para a mulher, estamos nu, esconde atrás do arbusto. E aí o que Deus faz? Aí todos vocês, a maioria, acredito, sabe, conhece, que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, e Ele não é pego de surpresa. Deus aparece e faz uma seguinte pergunta: ei, onde tu está? Onde tu está, Adão? Com que intuito, com que projeto, com que ideia? Deus, que sabe de tudo, não faz essa pergunta para Adão. O que Ele quer é que Adão confesse o seu pecado. É que Adão reconheça o seu erro, verbalize, olhe para o que ele fez, tenha a dimensão da atitude que ele tomou e que essa atitude vai gerar consequências. Esse é o propósito de um Deus que se relaciona. Então ele começa a ter esse diálogo, e aí vocês vão se lembrar, após esse diálogo, o que Adão faz? Transfere a culpa. Logo, outra consequência, nós deixamos de se responsabilizar pelas coisas. Então agora não é culpa do Adão, agora foi a culpa da mulher que deu a ele. A mulher na sequência já joga a culpa para a serpente. Então, vocês entendem a gravidade, a dificuldade que o homem tem após a entrada do pecado, de reconhecer os teus erros e a partir daí buscar um caminho de mudança. Por isso a importância de falar, por isso a importância de um outro irmão para conversar, um profissional para entender a profundidade da sua dor, do seu trauma, do seu transtorno. É a partir daí que vai começar a haver um processo de mudança. Existe uma etapa muito importante em todo o processo de recuperação, que é um mecanismo de defesa do ser humano, e às vezes esse mecanismo de defesa ele nos ajuda, e às vezes ele nos atrapalha. Esse mecanismo é o mecanismo da negação. Durante alguma etapa, pode ser que a negação lhe ajude, talvez o trauma, a dor seja muito intensa, muito forte, e você não esteja preparado para lidar com ela. Então, beleza, eu vou continuar aqui na minha negação, sublimo para algum outro lugar e tal, até eu me sentir pronto para encarar essa realidade. O fato é que,
se você não sair da negação, não começa o seu processo de recuperação. Nós temos aqui na igreja o Ministério Celebrando a Recuperação, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, mas a primeira lição é negação. Se você não entender que você tem pelo menos um problema, aí eu quero dizer que aquela pergunta que Carlão fez aqui inicialmente, você já, de alguma forma, reprovaram. Ele falou assim, tem alguém perfeito aqui? Vocês falaram que não. Então veja, se você reconhece que você não é perfeito, você precisa reconhecer que você tem um monte de problema na sua vida para resolver. E muitos destes problemas, você só não resolve porque você ainda está acreditando que esses problemas não são seus. Mas eu quero te dizer que grande parte é. E, digo mais, você não tem noção do que a mudança da sua vida vai proporcionar, não somente para você, mas para a sua família, para o seu ambiente de trabalho, para a sociedade e por aí afora. Então, o apóstolo Paulo, ele nos dá, por exemplo, algo muito precioso, quando ele, em Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele aponta para um cuidado ativo da sua mente. Ele dá aqui, eu não sei se você prestou atenção no versículo, mas ele dá alguns mecanismos que você precisa fazer para que isso aconteça em sua vida. Porque a ansiedade, ela pode chegar, meu irmão, e hoje ela vai chegar para mim, para você, para todo, ninguém está isento disso, não. Todos nós estamos aí, em alguma área da vida, lidando com a ansiedade, inclusive. E precisamos compreender todas essas coisas. E aí ele diz, olha só, oração, que aí tem a ver com o diálogo com Deus, a busca de paz interior. Então, não tem como você, crente que é em Cristo Jesus, lidando e lutando contra a ansiedade, não dedicar pelo menos 15 minutos de sua vida em oração e outros 15 minutos de sua vida em leitura da Bíblia. Somando deu meia hora. Olha só. São poucos minutos que com uma constância vai refletir e muito no combate à sua ansiedade. E eu quero aqui, não quero lhe assustar, mas a ansiedade, ela antecede a depressão. Então, se você hoje está aqui, está lidando com ansiedade, mas está lidando dela de forma independente, eu quero te dizer para que a partir de hoje você mude esta cabeça. Vá procurar um pastor, um aconselhamento pastoral, vai marcar uma terapia, temos aqui o espaço da alma, vá se cuidar. Porque depois que adoece o cérebro, meu irmão, as coisas vão ficar mais complexas. Aí as tratativas já começam a ser outras. Vai ter ocasiões, por exemplo, que vai ser necessário, e aqui também tem outro tabu do tamanho do mundo, tomar um remedinho. Não, eu não quero ficar dependente desse negócio, não, tomar remédio. Querido, eu quero abrir a sua cabeça para isso. Se o médico falar que você vai tomar, abaixe a cabeça e tome. Ative a sua fé, busque em Deus, olha, Deus me dê graça aí, tal, mas eu vou respeitar o processo. E isso é interessantíssimo, porque você vai em qualquer outra especialidade da área do corpo, por exemplo, você chega no cardiologista, o cardiologista vira para você e fala assim, rapaz, olha só, rapaz novo, hein, novo, bonito, jovem, cheio de gás e tal, mas a pressão está complicada, hein?
Então, você vai ter que tomar um remedinho aí todo dia para que estabilize e você tenha uma vida legal. Sabe o que eu vou falar para o médico? Amém, doutor, que bênção esse remédio. Obrigado por existir. E vou comprar, vou tomar regularmente, sem problema nenhum. Mas falou em visitar um psiquiatra, falou em tomar um antidepressivo, um ansiolítico, pronto. Já é a revolução, a guerra mundial, mano. Não, vou... Aí o homem começa, porque mulher nem tanto. Aí, eu falei que ia dar um ponto para vocês. Mas o homem já começa. Aí vem campanha de oração, começa... Não, gente, vamos orar, porque o médico e tal, eu estou orando, aí jejua, ora e tal. Querido, você vai ter que continuar fazendo tudo isso, mas vai tomar um remedinho. Vai tomar, vai resolver. Daqui a pouco, no mesmo grupo, você vai contar a bênção. Queridos, quero agradecer os irmãos, porque eu fui na consulta, e o médico agora está desmamando o remédio. Ó, que vitória! Não é mais, vou usar um termo aqui, depois se for agressivo, sei lá. Mas não é mais viril, você chegar e falar assim, rapaz, fui no psiquiatra, e ele mandou tomar uns remédios meio doido aí, meio forte, e está dando estou falhando naquele movimento, na dança lá, a dança está dando uma falhada, mas eu vou permanecer. Talvez essa postura aqui não seja uma postura de um homem de verdade, que está preocupado no bem maior, que é estar presente da sua família, e presente bem, não presente ausente. Acredito que vocês me entendam o que eu estou querendo dizer com isso. Então, nós precisamos estar alerta a esta verdade. E avançando aqui, desconstruindo mitos. Homens também sofrem. Então, a maioria dos homens que eu estou vendo aqui da idade, então, tem com o menor de 30 anos aqui? Tem alguns. Mais de 40? A grande, quase todos, né? Beleza. Então, a minha geração, nem tanto, mas eu sofri algumas coisas relacionadas a isso. Eu me lembro, inclusive, um evento na minha vida, que eu arrumei uma briga na rua. Eu arrumei uma briga na rua, e aí eu acho que eu tinha por volta ali dos meus 12 anos, inclusive era meu aniversário esse dia. Minha casa estava cheia de visitantes, parentes e tal, e eu arrumei uma briga na rua, e aí eu fui para casa correndo contar para o meu pai. Pai, o menino me bateu, que não sei o que, pá, menino. É? Me catou pelo braço, desceu, cadê o menino? Ali, pai, é aquele menino ali, pai. É? Então, vai lá e resolve. Aí, já... travou, né? Olhei para ele, ele olhou para mim e falou, vai lá e resolve. Aí o gatinho apareceu, né? O gatinho apareceu, eu voltei para casa, como? Chorando. Meu pai não me defendeu, que não sei o que. Nós precisamos entender que homem, ele sente medo. Homem, sim, ele precisa chorar. Homem, ele não precisa segurar tudo sozinho. Às vezes você está na sua casa com um problema do tamanho do mundo. Aqui é para os que estão casados. Aí sua esposa, com jeitinho, com sabedoria, vira para você e fala assim, amor, está acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo nada não, deixa que eu resolvo. Resolve nada. Resolve nada, irmão. Se resolvesse, acho que sai um balão na cabeça das mulheres. Se resolvesse, eu não estava falando contigo, né? Acho que é esse o balão que sai. Se eu estou falando é porque você está com uma dificuldade aí no negócio. Mas, não, eu sou homem, eu sou o cabeça desse negócio aqui. Eu preciso resolver. Claro, mas dentro de uma submissão mútua, uma conversa, uma família, abrir os problemas. É claro, vocês precisam ter sabedoria, vai ter coisas que você vai precisar ir procurar alguém mesmo.
Tem coisas que você vai precisar poupar o coração de sua esposa e dos seus filhos. Mas de uma certa forma, você precisa participá-la do que está acontecendo. Então, a Bíblia ela é rica em exemplos de homens que enfrentaram crises emocionais. Os homens da Bíblia eles não estiveram isentos a isso. Olha só o que diz Salmo 6, Salmo de Davi: estou exausto de tanto gemer, em todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Olha só, reizão, Davi e tal, aqui ó, se acabando em chorar diante do Senhor, se acabando de choro. Quer mais um pouquinho? Olha só que interessante, o Elias, grande profeta. Então vocês conhecem um pouco da história, ele vence lá os profetas de Baal, uma baita, inclusive é interessante a história de Elias, que Elias durante o processo da guerra, ele é todo valente, todo macho, né? Acho que os deuses de vocês não estão te ouvindo, não, põe água aí e tal. Aí depois que tudo isso acaba, uma palavra de uma mulher, faz o quê? O homem fica pequenininho. Então, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Aí veja, Elias, profeta, homem experimentado por Deus, passou esse pensamento na cabeça, na minha e na sua não vai passar não, meu irmão? É sério mesmo que nós estamos nessa realidade aqui? Com tudo que nós temos hoje ao nosso dispor, fácil acesso, inclusive dentro desta comunidade, talvez não estamos negligenciando demais, não? Então, precisamos estar atentos a todo esse movimento, porque estes exemplos, pequenos 2 exemplos que eu trouxe, ele nos ensina, precisa ensinar a gente, que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza. Vulnerabilidade tem a ver com humanidade, com saber que tem uma pessoa aí dentro aí, que sente, que chora, que também tem os seus desejos, as suas vontades, que também passou por lutas, por traumas, por coisas complexas que só Ele e Deus sabe. Só que veja, esse problema que só você e Deus sabe, está reverberando na sua vida, nos seus comportamentos, nas suas ações, está te limitando. A pergunta que eu quero provocar a vocês: até quando? Até quando você vai ficar se julgando, inclusive, incapaz? E aí olha só que interessante, talvez você esteja nesse grupo, que é uma pessoa que se acha insuficiente para tudo, que você não é capaz de assumir tal coisa, você não é capaz de assumir tal ministério, que tal lugar não é para você, porque muito provavelmente quando você era criança, ouvia dos seus pais, ou de alguém próximo, você não vai conseguir não, você acha que esse negócio é para você? Isso aí não é para você não, isso aí é para fulano de tal, para você não tem capacidade para isso não. E aí você cresceu com esse barulho na sua cabeça, e hoje você é um cara mediano. Então você vai precisar destravar essas áreas em sua vida. Então, mesmo grandes homens da fé, em algum momento, precisaram de auxílio, consolo e restauração. Em algum momento da vida esses homens precisaram. E nós, a todo momento, nós precisamos. A todo momento. É fundamental compreendermos que doenças da mente, ela pode surgir, meu irmão, a qualquer um de nós e a qualquer momento da vida. De repente, um trauma, de repente, uma perca na família, de repente, uma enfermidade, de repente, uma situação que você não estava esperando, pronto, desencadeia um problema emocional na sua vida, meu irmão,
que você não consegue mais voltar para o prumo sozinho. E aí você vai perguntar, cara, mas a minha vida estava tudo bem e eu não sei o que aconteceu. Pois é, sozinho você não vai saber mesmo. Sozinho não vai saber mesmo. A realidade é que você precisa fazer essa leitura. Poxa, até aqui eu estava bem, daqui para cá a coisa arruinou. O que aconteceu aqui? Vá buscar uma ajuda, vá contar o que aconteceu, de repente alguém lhe ajude. Agora, carregar este fardo não é isso que a Bíblia nos recomenda. A Bíblia nos recomenda e nos aconselha e nos ordena a cuidarmos uns dos outros. E olha que interessante, às vezes você quer cuidar de pessoas, mas não quer cuidar de você. E aí é difícil entender o cuidado. Como eu disse, além das questões que estudei, estudo e acompanho, tem as questões clínicas. Então, é no desenvolvimento das pessoas, ouvindo as demandas, ajudando elas, que eu vou entendendo cada um na sua realidade. Não é uma fórmula. Não, na questão da ordem humana, mente, não é igual algo físico, que o médico chega para você e fala assim, olha, doutor, estou com dor assim, assim, está com dor, tô. Então, aí ele te dá lá R$1.000 de exame para você fazer, aí você gasta R$1.000 de exame, ele faz lá exame de tudo quanto é jeito, aí ele olha lá e fala assim, olha, o problema é aqui, 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 é cirúrgico, é remédio e tal. A minha pergunta é, qual é a máquina do raio-x da alma humana? A não ser a luz da palavra de Deus. E para tirar a radiografia da alma, meus queridos, você precisa se rasgar diante do outro. Tiago 5,16. Não dá para fazer rodeios. Precisa encarar a realidade. E aqui eu vou correr um pouquinho, que eu estou distante do fim, mas vamos lá. Os desafios da masculinidade contemporânea. Então, eu coloquei aqui 5 desafios. Quais são eles? Projeta aí para nós, por favor. Sermos provedores, sermos protetores, sermos bem-sucedidos profissionalmente, emocionalmente resilientes e espiritualmente firmes. Isso é o que a sociedade, de alguma forma, imprime em nós. Isso é o que, de alguma forma, nós somos cobrados. Nós somos cobrados por tudo isso aqui. Agora, damos conta de tudo isso aí? E aí, a partir da cobrança, muitas são as expectativas. E o que acontece com a expectativa daquilo que se é cobrado? Gera ansiedade. A ansiedade, ela vai te consumir, porque se você não alcançar aquilo que está sendo proposto, ser um bom provedor, protetor, bem-sucedido profissionalmente, emocionalmente resiliente e espiritualmente firmes, logo vai vir a consequência, que é a frustração. Então você estava com um problema, era a ansiedade, não foi tratar. A ansiedade agora passou para outro problema, a frustração. E a frustração vai levar a sua autoestima lá para baixo, meu irmão. Meu irmão, aqui eu quero dizer que você está caminhando a passos largos para a ribanceira. Se você não gritar por socorro, meu irmão, isso aqui vai desencadear problemas severos na sua vida. E qual o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que você vai deixar, durante esse tempo, de desfrutar uma vida em abundância. Esse é o problema. Você poderia estar desfrutando de uma vida excelente, desde o ponto que você assumisse a responsabilidade da sua vida, entendesse que, olha, isso aqui no momento não vai dar, eu tenho as minhas prioridades, é isso, isso, outro. E aí as coisas vão dando certo. Então, na psicanálise, mostra que aquilo que nós reprimimos, recalcamos, dores, sentimentos, traumas,
eles não desaparecem sozinhos, não. Eles vão continuar surgindo aqui. Durante um momento da vida você desloca para algum lugar, e aí pode ser um problema também. Então, às vezes, você tem um problema com pornografia, você tem um problema com compulsão sexual, por exemplo, e você nem imagina por quê. Quando o negócio está ligado lá da infância, lá que não tem nada a ver. Você fala assim, nossa, pastor, você está viajando, isso aqui não tem nada a ver. Então, tá bom, então, não estou pedindo para você acreditar em mim, não, estou pedindo para você ir investigar. Porque talvez você esteja lutando contra a pornografia, contra a compulsão sexual, de forma errada. E aí, meus queridos, vamos aqui dentro de uma fé racional. Não espiritualize muito as coisas, não. Homens, precisa fazer o que precisa ser feito. Senão, a ideia é de que alguns e muitos problemas vão só piorar. Por isso, é urgente abandonar a ideia de que buscar ajuda é sinal de fraqueza. Sinal de fraqueza. Então, você, às vezes, é interessante, né? Tem um rapaz, uma época, que ele marcava aconselhamento comigo, aí eu olhava na agenda, sumia. Aí eu perguntava, ô Ju, e fulano e tal? Ah, ele desmarcou. Amém. Aí, marcava de novo, daqui a pouco desmarcou. Aí um dia eu peguei ele no corredor, falei, meu irmão, tudo bem, então. Então, pastor, é porque, não, vem cá, vamos conversar. Já catei no corredor, assim, trouxe. Meu irmão, mas 10 minutos de conversa, já desabou o homem. Aí eu pergunto, para que tanto preconceito, pô? É uma alma diante de outra alma. Nós estamos aí juntos, com o mesmo propósito de viver uma vida melhor, saudável, de entregar, confiar a nossa vida a um irmão, para que possa nos ajudar nas nossas deficiências. Nós não temos tempo para isso, não. Nós precisamos avançar nesse ponto. E aqui eu quero dizer a importância do autoconhecimento. O quanto isso é importante na nossa jornada. A Bíblia já nos faz esse convite a todo tempo. A tradição cristã, ela sempre valorizou isso. O exame de si mesmo, 2 Coríntios 13:5 diz, examinem-se para ver se estão na fé, provem-se a si mesmos. Essa é a ideia. Às vezes a religiosidade nos leva a questões emocionais complexas. Então, o convite é deixar a religiosidade de lado e viver mais a realidade cristocêntrica, aquilo que Cristo deixou de ensinamentos para nós, e aplicarmos isso em nossas vidas. A psicanálise, por sua vez, ela convida a um mergulho interior, a escutar as tuas emoções. Que emoções? As mais profundas, os pensamentos mais loucos, os pensamentos mais esdrúxulos, os sonhos. A fim de quê? A fim de entender o que está acontecendo com sua cabeça, que está lhe travando em muitas áreas. Esse autoconhecimento, ele nos ajuda a reconhecer limites, vai fazer com que nós venhamos a compreender as nossas reações. Daqui a pouco ali você está ali, o profissional fala um negócio para você, agora eu sei, porque toda vez que alguém falar comigo, eu reajo desta forma. Então, pois é, meu irmão, agora você sabe. Aí vem a outra pergunta que eu faço para você, agora que você sabe, o que você vai fazer? Porque você tem duas opções, ou você vai pegar isso e usar agora de justificativa, ou seja, vai continuar no problema, só que agora é justificável. Não, eu sou assim, porque tal. Meu irmão, e daí? Agora tu não é homem? Agora tu não expandiu a consciência? Agora tu não tem consciência e condição de tomar as ações necessárias para acabar com esse negócio aí?
Então essa é a proposta. Por isso, muitos de nós evitamos olhar para nós mesmos. Por quê? Porque nós não queremos descobrir, porque se descobrir eu vou precisar resolver. E aí às vezes você pensa assim, não, é melhor deixar quietinho. Você pensa assim, mas eu tenho certeza que sua esposa e seus filhos não. E talvez você nunca vai saber disso. Talvez seu filho está louco para fugir para sair de casa. Não, eu preciso fazer faculdade lá longe, para ter que mudar. E você fala assim, poxa filhão, mas faculdade aqui e tal, mas você não sabe a cabeça dele, você não sabe como que é para ele viver com você. E aqui veja, eu não estou falando da questão de amor, porque o filho te ama, tudo e tal, mas a convivência, a forma de lidar com as coisas, o acolhimento, a atenção, não chega, não muda. E é um problema até um pouco mais complexo na cabeça de um jovem, de um adolescente, por exemplo, quando essas realidades, elas chocam com aquilo que é pregado. Porque aí o adolescente, a criança buga mesmo. Eu falei, rapaz, mas acho melhor conversar com o papai e com a mamãe para a gente mudar para a igreja, né? Acho que se a gente morar na igreja, porque quando chega lá, o arco-íris aparece, o Éden nasce. Então, conversar com o pastor, se ele não aluga uma salinha lá, tem chuveiro, tem banheiro, tem um restaurante, dá para a gente se ajeitar lá dentro, lá mesmo. Então, nós precisamos dar atenção a isso. O salmista, ele faz uma oração, olha que oração linda, profunda, mas que a gente precisa extrair da riqueza da palavra de Deus, e realmente fazer valer na nossa vida. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, vasculhe, busque o mais profundo do meu coração. Se há alguma coisa, arranca, prova-me e conhece as minhas inquietações. Porque eu não quero conviver com elas. Eu não quero proporcionar para as pessoas que estão ao meu redor uma condição de um camarada amargo. E está aqui um cara que fala com vocês, pensa num cara que era zoado em relacionamento. A minha esposa, ela é uma guerreira. E eu oro pela vida dela. Hoje, vivemos coisas incríveis, de relacionamento mesmo, de conversa, de riso, de prosa, de cantoria, de pôr à mesa. Mas antes era um cavalinho daqueles bem enjeitado, macho, homem, duro, rústico, sistemático. Sabe o que eu ia ganhar com isso? Ia perder uma família. Não ia ter uma filha linda que tem, que chama Alice. Por causa de uma ignorância, uma cabeça, uma mentalidade pequena, de um homem que se diz homem, mas que não deu conta de lidar com as tuas emoções, com os teus traumas, com os teus pecados, para mudar, para ser restaurado por Cristo. E aqui eu caminho, aqui correndo para o fim. Pastor Frank, tenha uma paciência comigo. Eu quero ser prático com vocês. Práticas para o cuidado da saúde mental. E o último eu coloquei em amarelinho ali, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Espiritualidade autêntica. Nós não podemos ser rasos na fé, não, meus irmãos. Lembra o que eu disse? Comece com 15 minutinhos aí, orando a Bíblia, 15 minutinhos de oração. Daqui a pouco você vai estar orando 20 e tal, isso é uma constância em sua vida, mas você precisa ter uma espiritualidade autêntica, e isso precisa ser algo precioso, e que você sinta prazer nisso. Isso não pode ser um mantra, algo obrigatório. Você precisa falar assim, cara, que da hora, eu vou orar.
Nossa, vou ler um texto aqui, tal, pá. Isso precisa encher seu coração. Rede de apoio, fortalecer vínculos com outros homens, para partilhar a fé, lutas, vitórias, oferecer e receber apoio mútuo. Expressão emocional, permitir-se sentir, nomear emoções e procurar espaços seguros para expressá-las, seja na família, na igreja, com um profissional. Aqui na igreja, nós temos Celebrando a Recuperação. Tem um grupo de passo, que é um grupo mais fechado, mais profundo. Fiz 2 anos grupo de passo. Celebrando a Recuperação, o grupo aberto, que acontece toda terça-feira, às 19h30 aqui, já está indo para 2 anos. Não quero que você levante a mão, mas quantas vezes você vem? É sobre isso que eu estou querendo falar com os irmãos. Nós precisamos buscar ajuda profissional, reconhecer que assim como procuramos médicos para o corpo, nós precisamos sim de um psicólogo, de um psiquiatra, para dar uma ajustadinha. Às vezes é coisa simples, sabe, meus irmãos? Às vezes uma insônia está te pegando aqui, e essa insônia tem origem de tal coisa, mas você está aqui, papapá, aí você comete a besteira que quase ninguém comete, que é no mercado negro aí, pegar uns remédios complicados aí, e tomar, porque o fulano toma e dá certo, aí você acha que com você vai dar certo também. Daqui a pouco já começa a desencadear outro problema, aí você, com a maior cara de pau, o médico fala assim para você, isso começou quando? Aí você fala, não sei. Falou, não sabe, meu irmão? Está 1 ano tomando clonazepam aí, enrustido aí no mercado negro, e você vai falar para o médico que você não sabe? É sério mesmo? Você quer que ele adivinhe o seu problema? Um problema, inclusive, que você trouxe para você, você quer que ele seja o mágico de Oz? Então, às vezes é só procurar, o doutor, o negócio é o seguinte, está indo bem, agora tem umas questões no trabalho aí, tal, se você for um psiquiatra bom, e aí você vai pagar caro por isso, ele não somente vai prescrever o remédio, mas ele vai te ouvir um pouquinho, vai entender um pouquinho antes de dar o remédio, tal. Não, pastor, mas esse negócio aí é muito caro. É caro, porque isso e aquilo. Queridos, eu aprendi de duras formas que caro é perder uma família, caro é perder uma vida. Isso é caro. Isso é muito caro. Eu tive amigos que se suicidaram, porque fingiram para todo mundo e se enganaram, dizendo para ele mesmo que estava tudo bem, quando na verdade não estava. Quando algumas sessões de terapia, uma consulta psiquiátrica, um remédio, ia equalizar as coisas, ia dar condição de respirar, ia dar condição de fazer um discipulado, de trazer para perto de Jesus. Mas a autossuficiência, a vergonha, a masculinidade o impediu disso. Logo, uma viúva e um filho sem pai. Essa é a realidade. Somente no Brasil, acho que a estatística é essa, os números, 34 pessoas se suicidam por dia, no Brasil. Acho que é para levar em conta. Talvez você, dentro de sua família, esteja alguém passando por momentos complexos de depressão, de dores profundas da alma, já no campo do pensamento em tirar a vida, mas durante o dia está sorrindo, está presente, está solícito e tal, não, pode contar comigo e tal, estou aqui e tal, até chegar a notícia. Práticas de autocuidado, como eu deixei em amarelinho aí, valorizar o descanso, valorizar o lazer. Nós estamos preocupados em ganhar dinheiro, nós estamos preocupados em ocupar o nosso tempo com coisas a fazer, e esquecemos que o ócio também é necessário às vezes em nossas vidas. Eu preciso descansar, eu sou humano, não sou máquina. Talvez muitos que estão aqui estão dormindo 4 horas e estão achando que está ao máximo. Não, meu corpo já acostumou. Não, ele foi forçado a acostumar, mas ele está gritando aí por mais noites de sono.
Aí, ó, o negócio está fechado. Aí, 40 minutos está chegando, já estou acabando minha pregação. Precisamos dar tempo ao lazer. Nós tivemos a nossa festa do Arraiá, e nessa festa do Arraiá, eu ganhei uma mochilinha da Óticas Carol, fazendo uma propagandinha aqui. Ganhei uma mochilinha da Óticas Carol, e dentro dessa mochilinha vem uma raquete de beach tênis. 2 raquetes e uma bolinha e tal. E aí a minha filha abriu a mochilinha e tal, virou para mim e falou assim: e aí, pai, quando que nós vamos jogar? Aí o grilinho apareceu em casa. Cri, 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 cri. Por quê? Porque eu tive que explodir na minha cabeça. Falei assim: rapaz, aconselhamento, atendimento, igreja, esposa, trabalho, conta. Não, nós vamos jogar, filha. Nós vamos jogar. Vamos jogar. Aí, a mãe, né? A mãe já olha e faz aquela cara. Ai. Aí fui pro Pará, voltei do Pará, sabadão. Peguei ela na sexta e falei assim: filha, amanhã acorda cedo que amanhã nós vamos jogar beach tênis. Ela, sério? Pode acordar cedo que nós vamos jogar beach tênis. Foi eu e ela. Parque do lado da minha casa. Do lado da minha casa. Eu e ela. Pronto. Realizei aquilo que era um desejo dela. Pô, mas não era seu também? Era. Mas por causa dessa questão de só se ocupar com as coisas externas, nós esquecemos que nós precisamos ter esse tempo de lazer. Como eu tirei um barato com ela, demos risada e tal, areia para a cara e pá, aquela coisa toda. Só que nós não colocamos isso na nossa agenda. Na minha agenda tem lá, brincar com Alice, conversar com Mara, almoçar. Pasmem, na minha agenda tem lá um horário, tomar banho. E eu tomo todo dia, viu? Mas está na agenda. Por quê? Porque deixa a agenda livre para você ver se a sociedade, se os outros não consomem com ela. Entenda quais são as suas prioridades. Minha prioridade hoje é a minha família, é Deus e minha família. Se meu espaço está lá, assistir filme com a Alice, pastor, tem como você ir visitar fulano de tal? Tem, mas tem que ser agora. Não, agora não tem. Agora você liga para o pastor Bertolino, pastor Frank, porque eu tenho um compromisso com a minha filha. Se puder esperar, eu vou depois. Prioridades. Tempo para mim. Tempo para cuidar da minha vida. Tempo para cuidar da minha mente, das minhas emoções. Criar, isso é uma responsabilidade minha. Criar na minha cabeça imagens, memórias positivas. Isso eu crio, e uma vez ela gerada, elas nunca mais apagam. Só que nós estamos preocupados com outra coisa, alimentação saudável. Come tudo zoado, a hora que dá, e aquela correria, come a marmita caminhando já para a escada para subir, é uma loucura, e vai achar que vai dar certo. Não se preocupa com uma alimentação regrada e tal, está esperando acontecer algo. Não se preocupa com a atividade física. Isso são nossos cuidados, é nossa responsabilidade dar conta dessas coisas aqui. Daqui a pouco a anemia te pega, daqui a pouco colesterol zoado, aí chega no médico, eu fico, em alguns casos, sabe? Eu não vou expor aqui o meu irmão, mas tem um abençoado que caminha comigo, que ele vira para mim, pô, pastor, fui no médico, o médico, e ele fala triste, sabe? Porque ele fala mesmo, porque eu sei da tristeza do coração dele, mas ele fala triste e sério. Falou, pastor, fui no médico, cara, e o médico falou que a coisa tá ruim, tá assim. Aí eu olho para ele e falo assim, rapaz, mas eu sem ser médico já sabia disso aí. Sem ser médico. Por quê? Porque, meu irmão, não tem juízo, não tem controle.
sabe que tem problema e arrebenta no doce, arrebenta na paçoca, na gordura, manda para dentro, não quer nem saber. E aí quer chegar no médico, quer que o médico vire para ele e fale assim, não, o senhor está com a saúde exemplar. Então, o camarada às vezes sofreu uma perca no emprego, um luto de um familiar bem próximo, entende? Mudanças complexas dentro do seu ambiente familiar, e ele acredita que as coisas estão bem, ele acredita que ele está conseguindo lidar com toda essa problemática que acabou sendo acometida em sua vida, sem ele inclusive procurar por elas. Entende? É tempo da gente entender os nossos limites e falar assim, opa, eu preciso de ajuda. Não é mais tempo, que é o tema dessa mensagem, não é mais tempo de se calar. Porque você, quando se cala, você de fato, você adoece, meu irmão. Você adoece. Então, não é necessário que isso aconteça. Não é necessário. Qual o papel da igreja e da comunidade? O papel da igreja é para ser um espaço de acolhimento, um espaço em que nós, homens, possamos viver sem máscaras. Celebrando a recuperação trabalha muito esta questão. Eu preciso ser quem eu sou, mas não quem eu sou defendendo todos os meus problemas, não, quem eu sou restaurado por Cristo, lutando com as minhas questões, buscando os caminhos corretos para ser uma pessoa melhor. É dentro desse prisma. Olha, eu estou lutando contra isso. Quer ver um negócio que ajuda num processo de recuperação? É você começar a reconhecer e dar nome para o problema. Porque às vezes você, inclusive nas suas orações, você chega diante do Senhor e fala assim, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Meu irmão, mas pecador nós já somos. Que a gente pega todo dia, ele também já sabe. Então que tal dar um nome para o pecado? Que tal chegar e falar assim, estou lutando aqui com a compulsão sexual, eu não consigo parar de olhar para uma mulher e pensar besteira. A pornografia está comendo para as pernas, não estou conseguindo, não estou controlando essas coisas. Olha, sou uma pessoa muito irada, a mulher fala um negócio, eu já explodo com ela, a coisa está complicada. Que tal verbalizar? Que tal buscar um profissional? Pastor, vamos conversar sobre isso, está difícil a minha luta contra este pecado. Falei do Celebrando a Recuperação, mas também lembro de outro assunto, mas também não precisa levantar a mão. Quantos de vocês têm procurado o nosso espaço da alma? Tem aqui, mais de 7 profissionais, psicólogos, cristãos, para lhe ajudar. Aqui, um preço acessível, baixo. Quantos de vocês têm, Juliana, marca aí uma triagem aí, quero trocar uma ideia para ver esse negócio, como é que é esse negócio de psicologia aí, quero ver essa parada aí, de conversar um pouquinho, para ver o que vai resolver na minha vida. Vai experimentar, vai se permitir. Para se permitir. Não fique só nas tuas reservas. É urgente combater o preconceito, o silêncio e o isolamento. A comunidade, a nossa igreja é lugar de cura, de escuta, de restauração. Amém, igreja? Esse é o nosso lugar aqui, a nossa igreja é para isso. Nossa igreja está atenta a este olhar. É este olhar que a nossa igreja está atenta ao que está escrito em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É o que nós queremos fazer, dividindo, separando as coisas. Não, pastor, eu acho que isso aqui, é porque o inimigo está feroz com a minha vida, que não sei o que. O inimigo tem participação sim, desde a queda lá de trás. Mas meu querido, isso aqui tem um outro problema, isso aqui é transtorno, isso aqui é bipolaridade, isso aqui é ansiedade, isso aqui é depressão, isso aqui é sintomas de esquizofrenia. Vá se cuidar. Que aí às vezes você está no campo da oração, aí o que vai acontecer se você não se atentar a isso? Daqui a pouco, você vai entrar num problema complexo de crise de identidade de fé. Fala assim, rapaz, mas estou orando, estou jejuando, e o pastor vem na minha casa, e o fulano tal, eu oro, eu vou em campanha e tal, e o diacho do demônio vai embora.
porque não tem nada a ver com demônio. Então, precisamos chega de preconceito, chega de limitações. E aqui eu caminho para o fim, o pessoal do louvor pode subir, parece que tem uma música aí, desculpe pelo tempo. Mas, cuidar da saúde mental é um ato de coragem. E não somente um ato de coragem, ele é um ato de obediência a Deus. Lembra do cafezinho? Lembra? Café, Lucas 10, 27. Obediência, coragem e obediência. Não existe fé verdadeira que ignore a dor do coração. Não existe. Ou que esconda a angústia presa, fixa em sua mente. Está tão preso num trauma, em algo específico, com uma dificuldade do tamanho do mundo, de perdoar algo que aconteceu quando você tinha 20 anos. Você está carregando isso já faz 30 anos e não consegue se libertar disso. O quanto você está angustiado, sofrendo por causa disso, de uma questão que é simples, mas é profunda. A partir do momento que você reconhece, se entrega ao processo de cura, para ter uma vida leve. Jesus veio para que tenhamos vida, e essa vida é em abundância, e isso inclui o nosso bem-estar emocional. Queridos irmãos, que possamos cuidar da nossa mente, e a partir desse cuidado nós possamos sim, glorificar a Deus, por tudo isso que nós somos a partir dEle. Que você possa, a partir desta palestra, fazer o que precisa ser feito, e proporcionar uma vida nova, para você, para sua família, para a tua igreja e para aqueles que estão ao seu redor. Como no Celebrando a Recuperação, finalizo aqui. Muito obrigado por me ouvirem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quem está feliz aí, diga um glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Pastor Alex, obrigado pela palavra. Glória a Deus pela sua vida. Sabia que tinha que chamar você para vir aqui? Eu sabia. Eu que fiquei teimando, não, brincadeira. Mas chegou no momento certo, uma palavra abençoada. Irmãos, eu queria fazer um convite para você. Quem esteve aqui o mês passado? O pastor Segundo ministrou. Vocês lembram qual era o tema? Essa era a minha ideia de conversa com vocês. O tema era motivados, certo? Você lembra sobre o que ele falou? Se você não se lembra, procura se lembrar. Mas passou um mês. A palestra do pastor Alex acabou de acontecer. Não esqueça o que ele falou aqui, não. Não esqueça. Não saia daqui e se envolva na sua normalidade de vida e simplesmente esqueça que nós precisamos muitas vezes de ajuda. Eu já falei nesse púlpito aqui diversas vezes. O Ministério de Homens está aqui para apoiar, para ajudar. O Celebrando a Recuperação está aqui para apoiar, para ajudar. O Espaço da Alma está aqui para apoiar, para ajudar. A igreja como um todo está aqui para ajudar a cada um de nós. E não é você, somos nós, sou eu, somos nós. Nós precisamos caminhar em comunidade. Nós estamos numa comunidade para isso mesmo. A palavra do pastor Alex é sensacional, porque é exatamente isso que nós somos, homens. Né? Fora algumas exceções, nós somos isso. Achamos que com a nossa capacidade a gente resolve tudo. E muitas vezes adoecemos porque nos calamos para pedir ajuda. Então que a gente realmente saia daqui, e se o mês que vem eu perguntar de novo para vocês, o que foi que o pastor Alex falou aqui o mês passado, eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, você que está nos visitando, né? Nos visitando pela primeira ou tantas outras vezes já, mas ainda não é membro ainda da nossa igreja, tem namorado aqui a nossa igreja, né, há bastante tempo, e ainda não é membro, tem esse cartão aí na frente, é o cartão do Start, preencha aí com o seu nome, tem uma equipe lá atrás, está lá o Paulinho, cadê o Paulinho? Está ali o Paulinho, está ali o Dr. Marcelo, está lá atrás o Mário, tem uma galera do Start aí, coloca o seu nome ali,
a gente quer entrar em contato contigo, a gente quer falar contigo, quer te mostrar o caminho de como se tornar membro dessa comunidade. Você que está aqui nos visitando e está bem lá na sua igreja, volta para lá e glória a Deus. E se puder também levar um pouco desse ensinamento que você recebeu aqui, glória a Deus por isso. Mas você que está aqui, está chegando, de repente ainda não conhece Jesus, está caminhando, preencha esse cartão, entrega lá que a gente quer caminhar mais perto de você. Amém? Glória a Deus. Nosso próximo encontro, quando será? Primeira segunda-feira de outubro, dia 6 de outubro. O Rogerinho já foi sacando o celular ali, ó. 6 de outubro. E eu falei uma coisa lá no primeiro andar, e é fato em relação ao meu desejo, ao meu coração. O Senhor sabe, né? Não importa para mim, se tiver 10 homens aqui, ou 500, a ministração, ou tudo que nós vamos fazer, é com excelência para 10 ou para 1000. Não tem problema. Mas é claro que a gente quer alcançar muito mais homens. Amém? Então, por exemplo, eu falei que eu quero levar o Ministério de Homens lá para o rancho, certo? Lá para a primeira. E lógico que aí, se a gente chegar lá em 10, vai ficar uma coisa meio estranha. Se chegarmos em 500, vai ficar mais legal. Mas, por mais incrível que possa parecer, depende muito mais de você do que de nós. Por exemplo, se no próximo encontro de homens você trouxer pelo menos mais um, já teremos aqui hoje, estamos em mais ou menos 100 pessoas, ou um pouco mais, já teremos 200 o mês que vem. E assim, sucessivamente, uma pessoa só uma, que você convide para vir. Eu sei que hoje vários vieram convidados de outros irmãos, então que a gente caminhe assim. Vocês sabem, né? Quem recebe minhas mensagens sabe. Eu insisto com vocês, para vocês virem, não insisto? Então eu quero pedir para vocês, me ajude a trazer mais homens, não para que seja bonito, não é para isso não, irmãos, é para que o Senhor Jesus seja glorificado através do ministério de homens na nossa igreja, como tem sido, glória a Deus, mas que seja ainda mais. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, curve aí a sua cabeça. Pai querido, eu quero te agradecer, quero te louvar, apresentar a Ti, Pai, a vida dos nossos irmãos, apresentar a Ti, Pai, a vida primeiro do nosso querido pastor Alex, que com certeza, Pai, gastou tempo, Pai, ó Deus, com essa palavra para nos trazer, Pai, algo tão relevante, algo tão maravilhoso da Tua parte, que o Senhor o abençoe, que o Senhor abençoe a Mara, que o Senhor abençoe a Alice, abençoe essa família linda, Pai, abençoe o ministério do pastor Alex, que está fluindo, ó Deus, de forma magnífica, Pai. Glórias a Ti pela vida dele. Nós chegamos aqui na PIB praticamente ao mesmo tempo, e assim como eu tenho visto o crescimento dele, ele tem visto o meu crescimento, e glorificamos ao Senhor, porque se crescemos aqui espiritualmente, é porque o Senhor assim o faz através das nossas vidas, Pai. Glorificamos ao Senhor por isso. Quero te agradecer por cada irmão que aqui esteve, te agradecer, Pai, por aqueles que trabalharam, aqueles que estão aqui, Pai, som, câmera, louvor, Pai, ó Deus, que prepararam o nosso jantar, que serviram o nosso jantar, todas as pessoas que nos serviram aqui, ó Deus, nessa noite, mas agradecer principalmente ao Senhor, Pai querido, ó Deus, por nos trazer, Pai, mais uma vez, e ministrar aos nossos corações e falar conosco, de uma forma tão especial ao nosso universo masculino. E te pedimos, Espírito Santo, nos ajude, Espírito Santo, nos ajude a não esquecer aquilo que aprendemos aqui, nos ajude a pedir socorro quando precisarmos pedir socorro. O Senhor é socorro bem presente nas nossas angústias, Pai, nós sabemos disso, mas muitas vezes a Tua palavra diz, nós precisamos, Pai, ó Deus, buscar, ó Deus, o consolo, buscar, Pai, o apoio, buscar, Pai, a oração, ó Deus, numa comunidade, e nos ajude a ter um coração, ó Deus, totalmente aberto a isso, que nós não tenhamos essa questão de vergonha, de medo, seja lá do que for, mas muito pelo contrário, que nós apresentemos as nossas vidas, Pai, ao Senhor e aos nossos irmãos, para que sejamos corrigidos, possamos corrigir, sejamos abençoados, possamos abençoar, Pai querido, porque, ó Deus, de alguma forma algo temos a oferecer e de alguma forma algo precisamos receber, Pai querido. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, nos ajude a caminhar para que possamos crescer e deixar as coisas de menino para trás e nos tornarmos homens de verdade, homens de honra, homens que honram realmente, Pai, o Teu santo e maravilhoso nome. Pai querido, muito obrigado. Eu te agradeço por tudo, eu te louvo em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, meu irmão. Vá em paz,
Tenha uma semana abençoada, que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe os seus negócios, abençoe absolutamente tudo que você colocar as mãos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vão em paz.